Você já se perguntou de onde vem o desejo? Desejo é esse sentimento, né? Quando a gente quer muito algo, muito, a gente usa essa palavra para expressar o que a gente está sentindo. Por exemplo, você está com muita sede, mas muita mesmo. Aí você fala, nossa, estou desejando uma água. Eu acordei cedo hoje, estou muito cansada. Estou desejando a minha cama nesse exato momento. Então a gente usa essa palavra para se expressar quando a gente quer muito algo. Mas você já se perguntou de onde que vem esse sentimento? Eu estava uma vez participando de uma aula e uma professora estava explicando um pouco isso. Estava explicando sobre essa questão do desejo de acordo com uma abordagem da psicologia que se chama Gestalt. Já deixando bem claro desde o começo desse vídeo que a minha intenção não é dar uma aula sobre nada e nem explicar nada, porque eu não sou professora nem nada do tipo. Mas eu sou uma curiosa. Então todos os assuntos que eu escuto e associo, eu acabo querendo refletir sobre, pesquisar sobre, e esse assunto me chama muito a atenção. Porque ela falou sobre isso nessa aula e um tempo depois eu li um texto do Santo Agostinho, de um livro dele, As Confissões de Santo Agostinho, que me lembrou muito dessa aula. Por mais que Santo Agostinho não tenha nenhuma correlação com a Gestalt, ainda assim me lembrou muito e eu vou juntar ainda todas essas pontas, mas vai fazer sentido. Mais um vídeo para quem gosta de refletir sobre os assuntos e não de chegar em conclusões definitivas sobre eles, beleza? Enfim, nessa aula essa professora estava explicando que na Gestalt o nosso mundo ele não é algo isolado. Nosso mundo ele é um cenário completo. Quando a gente tem uma percepção de algo e quando esse algo se destaca muito pra gente dentro desse cenário, esse algo que a gente passa a desejar se torna uma figura. E aí que surge também esse termo de figura de desejo. Você é a minha figura de desejo, porque se torna aquele sentimento latente de algo que você deseja muito. Mas tem um porquê que surge essa figura, né? Porque que dentro do cenário onde você tá, alguma coisa específica se destaca muito, que faz com que você deseje aquilo. Vamos supor que você tá num dia que você tá com muita fome. E aí você tá passeando pelo shopping e você tá com fome. Ou seja, existe já uma necessidade aí dentro de você. A fome é uma necessidade, né? Você precisa comer. E aí você passa de frente a uma pizzaria e tá um cheiro muito bom. Existem pizzarias dentro do shopping, eu não sei. Tinha Pizza Hut, né? Mas enfim, voltando. Você sentiu o cheiro daquela pizza e você falou, poxa, eu quero muito comer essa pizza. Aí você... Ou seja, aquilo se destaca. Por quê? Porque dentro do cenário onde você estava, você sentiu fome. Ou seja, você tinha uma necessidade. Essa necessidade se tornou um desejo. Porque você está com fome, você sentiu o cheiro da pizza, foi atraente. Então, a figura do seu desejo se tornou aquela pizza, porque aquela pizza surgiu bem na hora da sua necessidade, que era a fome. Então, aqui a gente já começa a entender um pouco que o desejo ele surge diante de uma necessidade. Então, todo desejo que a gente tem, ou quase todos, realmente é a manifestação de alguma necessidade que a gente tem. Dentro desse exemplo, a fome. Mas pode acontecer de você ir lá comer a pizza, você até sacia a sua fome, mas você percebe que aquilo não era o suficiente. Você fala, poxa, eu tava com fome. Mas ainda assim eu acho que eu queria comer outra coisa, eu acho que eu não queria pizza, eu acho que talvez seria o suficiente comer um prato de arroz com feijão. Isso pode acontecer também, porque a fome era uma necessidade, mas não necessariamente você estava com fome de pizza. Faz sentido? E aí a gente começa a perceber que faz sentido quando nós brasileiros falamos assim, estou com fome, mas eu estou com fome de comer alguma coisa gostosa. Então existe uma necessidade por trás disso, mas o que você está desejando talvez não seja aquilo que o seu corpo está precisando, sabe? Não, nem o seu corpo, nem a sua mente. E aí, quando a gente vai lá e tenta saciar o nosso desejo, e mesmo assim a gente sente que ele não foi saciado por completo, se torna um mau fechamento. Isso pode se tornar um mau fechamento. Por que eu falo que eu lembrei disso quando eu li Santo Agostinho? O Santo Agostinho vai usar uma situação bem diferente dessa que eu usei como exemplo, mas vai fazer muito sentido, pelo menos fez pra mim. E também gostaria de salientar aqui que Santo Agostinho, ele era um cristão. Então ele vai trazer uma percepção cristã sobre o que ele está falando nesse livro, mas também que ele deixa claro que não é esse o foco, né? Não é falar sobre pecado, essas coisas, nem nada do tipo, é para falar sobre sentimento mesmo. Ele escreveu assim: E eu, miserável, o que amava em ti, meu roubo, delito meu noturno, no 16º ano de minha idade. Não eras belo porque eras um roubo. Aliás, tu és alguma coisa para que eu possa falar-te? Eram belos os frutos que roubamos, porque eram tuas criaturas. Ó, mais belo de todos, Criador de tudo, Deus bom, Deus, meu soberano e verdadeiro bem. Aqueles frutos eram belos, mas não foram eles que atraíram a minha alma miserável. Possuía em abundância frutos melhores, mas colhi aqueles só para roubá-los. De fato, logo que os colhi, joguei fora, saciado só pela iniquidade.
cuja prática me alegrava, mesmo que alguns daqueles frutos tenham entrado na minha boca. O sabor deles estava no delito. E agora, meu Senhor, meu Deus, investigo o que me agradou no roubo e não encontro beleza. Não digo uma beleza como equidade ou prudência, nem como a mente, a memória, os sentidos ou a vida vegetativa dos homens, e nem como são belos os astros, ornamentos dos seus céus, e a terra e o mar, cheios de rebentos que sucedem nascendo aos que morrem. Mas nem sequer a beleza defeituosa e sombria, pela qual os vícios enganam. Mas trazendo para esse assunto que a gente está falando sobre o desejo, olha que interessante. Ele está narrando ali uma situação onde ele olha, ele deseja roubar certos frutos. Mas quando ele vai lá e rouba os frutos, ele percebe que ele nem queria aqueles frutos. A necessidade dele estava em roubar, não nos frutos que ele roubou. Sabe? E isso retrata muito bem, pelo menos para mim, essa questão da necessidade, o desejo e a saciedade. Ele olhou, ele quis, ele foi lá, ele roubou, mas assim que ele cometeu o ato que ele achou que precisava, ele percebeu, poxa, eu tinha outros frutos até melhores aqui comigo para eu desfrutar. Eu não precisava desses que eu roubei. O que eu queria mesmo era roubar. Então, provavelmente existe uma necessidade dentro dele, essa necessidade deturpada de cometer esse roubo, que ele confundiu com a necessidade de comer os frutos. Mas só quando ele cometeu tal ato que ele percebeu que ele estava equivocado. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso, né, sobre de onde vem o desejo? Porque é interessante demais pensar como às vezes a gente se confunde. Talvez a gente seja essa junção de muitas necessidades que a gente não sabe interpretar, porque a gente sempre age no impulso imediato de querer saciar os nossos desejos. Mas às vezes a gente nem entende o que de fato a gente está desejando. Se a gente está desejando aquilo que a gente está olhando ou se existe um porquê, um por trás daquilo que a gente deseja. Estou, assim, usando o exemplo do Agostinho, estou olhando esses frutos, eu quero muito roubar eles. Mas será que eu quero roubar esses frutos porque eu tô com fome daqueles frutos ou só porque eu quero roubar e ponto? Por que eu quero roubar? Né? Por que existiu por que surgiu essa necessidade dentro de mim? E isso pra mim reflete muito como a gente às vezes deixa de se conhecer e de se ouvir nesse impulso de agir logo. Não, eu preciso ir lá e preciso comprar pizza. Não, eu preciso ir lá e preciso roubar. A gente às vezes nem para, não senta e não pensa. O objetivo aqui nem é falar se isso é bom ou ruim. É só nos fazer refletir mesmo. Será que, no fim das contas, se a gente for analisar nossa vida até aqui, nós somos a conclusão, um ajuntamento de vários maus fechamentos? Ah, quis maus fechamentos? Isso, sobre necessidade, desejo, mas eu agi e não me saciou de verdade, porque o que se tornou aquela figura de desejo pra mim não representava de fato o que eu precisava, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Isso é muito interessante porque traz autoconhecimento. Quando a gente começa a pensar um pouco mais antes de agir. E isso é uma coisa, parece, de gente velha, né? Que fala pra gente assim, você tem que pensar antes de agir. Gente velha, não numa forma pejorativa, mas de uma forma boa. Talvez porque essas pessoas aprenderam a pensar antes de agir. A refletir sobre a necessidade. Pra aí sim ir lá e saciar esse desejo. E de fato esse desejo ser completamente saciado. Porque não está só atrelado a um impulso, mas sim a uma consciência. Consciência daquilo que eu sei que eu preciso fazer. Mas é óbvio que a gente, por muitas vezes, vai agir no impulso, como eu disse. Às vezes isso vai ser bom, às vezes isso vai trazer bons resultados, mas às vezes não. Poxa, talvez se eu começar a refletir um pouco mais sobre isso, talvez eu me conheça um pouco melhor e comece a entender o que de fato eu preciso nesse momento. E é muito louco pensar nisso, porque a gente também muda bastante, né? E aquilo que é uma necessidade, talvez hoje, no futuro, não seja mais. Como eu disse, né? Eu não sou professora, não sou psicóloga, não sou nada, então não tô tentando explicar de fato de onde vem o desejo de uma forma conclusiva, assim. Estou concluindo que o desejo vem daí e é assim que funciona. Não, pelo amor de Deus. É só uma forma da gente pensar, para trazer essa auto-reflexão, esse autoconhecimento. E como eu gosto sempre de pensar em músicas que representam aquilo que eu tô pensando, porque me ajuda muito, eu lembrei de uma música do Jorge Versilo, que ele não tá falando também sobre o conceito da Gestalt, tem nada disso, claro. Mas umas 3 estrofes que ele fala nessa música me remeteu muito a esse assunto. Ele fala assim, ó. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo um filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem sei o que eu desenhei.
coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular. E as coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu nem sei usar. Eu já comprei. Ele fala do aparelho que ele comprou e ele nem sei usar. Que ele desenha e depois ele já nem lembra o que ele desenhou. Ou seja, às vezes eu faço algo, depois eu percebo que não era necessariamente aquilo que eu precisava, que eu queria. Enfim, ele não fala isso com essas palavras, né, claro, mas me remeteu a isso. E aí, numa das partes finais, ele fala assim: às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais me mexo, mais me afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre que eu tô afim. Cara, isso é muito incrível. Às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais eu me mexo, mais me afundo em mim. Pra mim também isso se remete muito ao imediatismo. Porque quem já assistiu um filme nessas partes onde tem areia movediça, né? A pessoa na hora do desespero começa a se debater e se afunda. Ou seja, às vezes a gente age ali no impulso do imediatismo, impulsionado pelo desejo, como eu estava dizendo, e se afunda naquele desejo, se afunda naquela situação, se afunda naquele cenário, enfim, e de repente nem precisava agir dessa forma, às vezes nem era isso. São muitas coisas que se a gente juntar, dá uma boa reflexão. Então, é isso, estamos em constantes mudanças e aonde vão parar os nossos desejos? Eles se tornam maus fechamentos? Ou se tornam partes importantes, né, na formação da nossa identidade? Ou, sei lá, se tornam arrependimentos, talvez? Se tornam coisas boas lembranças? Não sei. Você já se perguntou isso? De onde vem o desejo e aonde te levou a saciedade dos seus desejos? Ou a insatisfação deles? Eu achei essa uma boa reflexão. Me fez pensar em coisas interessantes que eu nunca havia pensado. Inclusive, a olhar por essa ótica da música do Jorge Versilo. E é isso.